Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então um capítulo novo, Honrai vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14. Vamos trabalhar então o item 2 e 1 e 2, irradiação para os lares. Pedimos, ó bom Pai, por nossas casas, nossas moradas, nossas passagens, por nossos lares. Pedimos que seja feita uma faxina espiritual e todo e qualquer resto de energia seja retirado por não concordar com a nossa necessidade de desenvolvimento. Que miasmas sejam retirados e que tudo aquilo que não condiz também aqui não esteja. Que possamos igualmente pedir pelos lares dos órfãos, dos encarcerados, dos viúvos, dos enfermos. Que possamos, ó bom Pai, ceder a nossa energia para que tudo entre eles fique bem. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces gerais, reuniões espíritas é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações, bons espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos em indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser. Graças a Deus. A gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite às segundas o estudo do livro dos médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento, às quartas o livro dos espíritos com irradiação para a família, e às sextas o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares, sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente replica esses estudos lá no Facebook, mas final do ano a gente sempre dá uma pausa. Sendo assim, a gente voltará a replicar no ano que vem. A gente também coloca tiras no Instagram, mas também nessa época a gente dá uma pausa. Não haverá boa noite, porque o estudo de hoje ele é gravado, nós estamos em um compromisso, tentaremos, na medida do possível, acompanhar o estudo, mas ele está gravado. A gente agradece imensamente a sua presença
o carinho do seu like, a sua inscrição, a sua curtida. É isso que faz com que o canal cresça um pouco e, nesse crescimento, consigamos atingir mais pessoas. Somos extremamente gratos a você por isso. Para o estudo de hoje, a gente tem um estudo novo, né? É um estudo fresquinho. Estamos falando de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse capítulo 14, ele foi dividido em 5 temas. Esses 5 temas foram divididos em 9 itens. A gente começa o estudo 31 de outubro e vai até 19 de dezembro com ele. Quando a gente pensa, honrai vosso pai e vossa mãe, a gente está pensando em quê? Respeitar pai e mãe. A gente está pensando em levar pai e mãe no colo. A gente está pensando o que é honrar. Honrar nos possibilita um sem fim de visões, um sem fim de posturas, um sem fim de entendimentos. Entre eles, honrar pai e mãe os teus pais são decentes, seja também decente para quando dizerem, olha, esse é o Aderlei, filho do Vanderlei e da Jurema, e seja concordante a tua postura com a postura deles. A gente vai aprender nesse capítulo que honrar pai e mãe vai muito além disso. E por isso, eu acredito ser extremamente interessante estudar ponto por ponto. A gente vai seguir, então, um pouco mais para trazer o que vamos estudar nesse período. A gente, então, vai começar com honrar vosso pai e vossa mãe, que são os itens 1 e 2. A gente vai fazer numa semana, que é hoje. Depois nós vamos para a piedade filial, itens 3 e 4. A gente vai fazer isso em 2 semanas. Vamos então para quem é minha mãe e quem são meus irmãos. São os itens 5, 6 e 7. A gente vai fazer os 3 em uma única semana. Depois a gente vai estudar a parentela corporal e a parentela espiritual, que é o item 8. A gente vai conseguir fazê-lo com apenas uma semana. E aí a gente chega às instruções dos espíritos. Nas instruções dos espíritos, a gente tem um único item, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o item 9 com 2 mensagens. Então, numa semana, a gente vai trazer a mensagem A e na outra semana a gente vai trazer a mensagem 9B. Serão 2 semanas de estudos, 2 semanas muito importantes. Notem, por favor, que é um capítulo rico, é um capítulo que a gente vai poder aprender bastante coisas interessantes. Vamos, então, para o estudo de hoje, né? Que é honrai vosso pai e vossa mãe com os itens 1 e 2. É um estudo curto que a gente aproveitou para colocar um pouco mais de saber. Antes da gente ir para o parágrafo 1, a gente precisa se assenhorar de alguns saberes, né? Então, vamos a eles para a gente poder se situar. A gente vai falar no item 1, no item 1 e 2, dos evangelhos sinóticos. Mas o que são evangelhos sinóticos? Significa que pode ser visto em conjunto, ou que oferece uma visão geral. Originado do grego, sinópticos. O termo é usado em 2 áreas principais: na meteorologia, para descrever fenômenos atmosféricos em uma grande área, e na religião, para se referir aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por suas semelhanças de conteúdo e narrativa. Então, em síntese, eles vão falar a mesma coisa, só que cada um vai apresentar a sua visão. Quando você estuda a Bíblia, você já sabe ali que os evangelistas têm características próprias, têm estilo próprio para apresentar aquilo que lhes vem, né? Lembrando sempre que esses evangelhos foram escritos muito depois que Jesus se foi, ou seja, eles vieram de uma cultura oral, vieram de uma cultura em que passava-se de um para o outro. Alguns evangelistas não viram o que aconteceu. Eles pesquisaram muito,
e chegaram alguns 40 anos depois, foram lá e escreveram os evangelhos. A Igreja Católica, que foi quem gerenciou a Bíblia por muito tempo, ela tirou alguns evangelhos. Por isso, se você quer estudar a Bíblia, de fato, eu recomendo a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia de Jerusalém, ela tem muito mais conteúdo. E tem aí outras Bíblias também que têm mais conteúdos, mais evangelistas, inclusive. Mas como pontapé inicial, eu sugiro a Bíblia de Jerusalém. Ela vai te trazer aí muito mais coisas. Mas sinóticos são narrativas semelhantes, são narrativas de um mesmo grupo, né? A gente ainda tem o nome dado a 3 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. Eles recebem esse nome porque são muito parecidos entre si, contam muitas das mesmas histórias, quase na mesma ordem, com palavras muito próximas. A palavra sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto, ou seja, dá para colocar os 3 lado a lado e comparar. E isso é muito bacana a gente fazer, porque quando você pode comparar as narrativas, comparar os estilos, de as linhas de argumentação, as linhas de abordagem, você acaba tendo ali uma ideia muito clara de que a situação é a mesma, mas que a ótica envolvida traz ali um pouco daquele que vê. Isso é sensacional do ponto de vista lírico, né? E aí a gente precisa também, antes de entender, trazer um contexto geral do que está acontecendo. Local e momento: Jesus estava a caminho de Jerusalém, já se aproximando da sua última semana de vida, a paixão. Mais especificamente, os textos indicam que ele estava saindo da região de Pérea, além do Jordão, e caminhando em direção à Judéia. O episódio ocorre logo depois de Jesus ensinar sobre o casamento e as crianças. Isso aí está em Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao 15. Está em Marcos, capítulo 10, versículo do 1 ao 16. E está em Lucas, capítulo 18, versículo dos 15 ao 17. Ou seja, a cena do jovem rico vem imediatamente após Jesus dizer que o reino de Deus pertence aos que têm coração como os das crianças. Isso é fundamental. Contrasta a simplicidade das crianças, que nada possuem, com o jovem rico que tem muitos bens. O que Jesus fazia no momento? Marcos, em capítulo 10, versículo 17, traz o detalhe mais vívido. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe. Ou seja, Jesus já estava em movimento, caminhando com os discípulos. O jovem interrompe o percurso de Jesus, aproximando-se com respeito, ajoelhando-se, mas com uma preocupação prática: que farei para herdar a vida eterna? E aí a gente traz também o significado do contexto. Jesus tinha acabado de falar sobre as crianças como modelo de reino, dependentes, sem poder, sem posses. Logo em seguida aparece um jovem rico, influente. Lucas o chama de príncipe, mas naquela época príncipe era só alguém importante, que confiava no próprio cumprimento da lei e nas riquezas. A cena é intencionalmente contrastante. As crianças recebem o reino de graça, o jovem quer fazer algo para merecer. Príncipe? Não. Príncipe não é nome do jovem rico. Quando Lucas, em capítulo 18, versículo 18, diz: e perguntou-lhe um certo príncipe, a palavra usada no original grego é akvá, archon, que significa chefe, governante, autoridade, alguém importante. Ou seja, Mateus só diz que era um jovem, Marcos fala de um homem, Lucas especifica que era um príncipe no sentido de um líder, alguém de posição social e poder, provavelmente ligado à sinagoga ou à comunidade judaica. Então,
príncipe é mais uma descrição da posição social dele, não um nome próprio ou um título nobiliárquico. Em resumo, a gente pode dizer que Jesus estava a caminho de Jerusalém após ensinar sobre família e crianças, quando o jovem rico aborda. Ele não estava pregando em um templo ou casa, mas na estrada, caminhando com o povo. O contraste entre a dependência das crianças e a autossuficiência do jovem é o pano de fundo que dá força à cena. Então, vamos entender aqui o que aconteceu de uma maneira mais sintetizada. Jesus fez o sermão, caminhava de um ponto ao outro, caminhava conversando, instruindo os seus, multidão atrás. O homem passa por aquele rio de gente, passa pelo grupo da multidão, chega até Jesus e diz, como bom homem material, ele chega até Jesus e diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pois que aqui não quero morrer, aqui não quero ficar. Na sinagoga, os doutos falam em vida eterna. Eu quero essa vida eterna e tenho condições suficientes de adquiri-la. E aí Jesus, sabiamente, como sempre, acabou de falar das crianças, ele chega falando. Então, para as crianças, o reino dos céus é de graça, porque você já tem a virtude, você já tem o não apego ao material, você já tem o não apego aos filhos do orgulho, aos filhos do egoísmo. E é isso que de pouco a pouco vai se dando o reino dos céus. Não adianta querer comprar. Não adianta. Chico, inclusive, passa por uma situação em que uma mãezinha vai nele muitas vezes para falar com um filho que estava no plano espiritual. O filho explica a situação do seu desenlace, né, do seu desencarne, e diz para a mãe que lá do outro lado tudo é feito através de merecimento, que cada obra que se faz aqui ou lá é um tijolo para construir uma casa num terreno. E então ela começa a fazer muitas obras. É uma pessoa famosa, é uma pessoa da sociedade. Ela começa a construir muitas obras em nome do filho. Então, agora que a gente entendeu, a gente pode ir para o nosso curtíssimo estudo. São 2 parágrafos curtos. No item 1, é um parágrafo único e nos traz: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19, no de Lucas, capítulo 18, versículo 20, e em Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. A gente tem uma conversa fraterna sobre os mandamentos. É um trabalho bem bacana. Na época, a gente transmitia sem tempo para acabar. Demorou um bom tempo, a gente usou 1 hora e pouca, mas trabalhou, 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 trabalhou. Sugiro a você que vá à nossa playlist Conversa Fraterna, procura lá os 10 mandamentos e você vai ter contato com muita coisa interessante. Algumas, inclusive, vão mudar completamente a tua ideia acerca dos 10 mandamentos. Fato é que aqui nos alerta Marcos, Lucas e Mateus, aquilo de que eu não posso fazer. A gente lembra que os mandamentos são muito mais que 10 e que o intuito de Moisés era trazer um pouco mais o homem para o centro de Deus. E você não consegue trazer o homem com medidas drásticas, com extremos. Então você vem de pouco a pouco. Naquela época você olhava para alguém, alguém matava toda a tua família. Então Moisés traz, a partir de hoje é olho por olho, dente por dente. Se a pessoa te olhou feio, você só vai poder olhar feio para ela. Chega Jesus dizendo que não vai destruir a lei, ele trouxe a espada, e aí Jesus começa a reduzir todos esses 10 mandamentos em um.
amar ao próximo como a ti mesmo. 2, e a Deus sobre todas as coisas. E ele, inclusive, ainda reforça: amar ao próximo como a ti mesmo, para que não reste dúvidas, a Deus acima de todas as coisas. A gente tem muita dificuldade de alcançar esse amar ao próximo como a mim mesmo, porque eu ainda não me amo, eu ainda não sei o que é amar. Eu penso que sei, eu acredito que sei, mas a verdade é que eu não sei o que é amar, eu não sei o que é amar. E aí eu tenho dificuldade. A gente fez semana passada o resumo do capítulo que a gente estava estudando, e entrou lá, por exemplo, a cólera. A cólera é uma permissão que você dá. A afabilidade e a doçura, que são coisas diferentes, mas que você precisa trabalhar. Então, esses balizadores que estão aqui, eles não seriam necessários se eu amasse ao próximo como a mim mesmo. Então, como eu ainda não consigo amar ao próximo como a mim mesmo, existem 10 mandamentos divididos em 3 partes, nos quais eu vou poder trabalhar a mim mesmo e ser uma pessoa melhor. A gente tem uma parte voltada para Deus, tem uma parte voltada para o homem e tem uma parte voltada para o outro. Se tem maturidade emocional, se eu tenho maturidade espiritual, maturidade moral, eu não vou precisar dos 10 mandamentos. Né? Aí a gente consegue fazer o capítulo 1, eu falei que é bem curtinho, e a gente vai então para o capítulo 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso é um decálogo. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Desculpa, eu tomei vacina ontem, estou com a garganta em frangalhos. A gente só vai conseguir entender um honrai vosso pai e vossa mãe mais à frente. Como eu já trabalhei tudo isso que eu trabalhei antes, isso aqui eu vou deixar para a gente ir trabalhando devagar e sempre, porque eu quero dar um tempo especial a isso. Eu quero dar um tempo sem tempo, de trabalhar 10, 20, 30, 20 mil vezes, até conseguir entender um pouco mais. Mas a gente já sabe que honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Adelei, se a terra é uma prisão para o espírito, porque eu vou querer ficar muito tempo na terra. Quando eu tenho consciência dos meus erros, da minha necessidade de desenvolvimento, e quando eu tenho consciência que aqui na terra eu sou muito mais provocado, logo eu tenho muito mais possibilidades de crescer do que no plano espiritual, eu vou pedir para ficar o maior tempo possível aqui. Lembrando que 100 anos aqui é um sopro do outro lado. A gente não sente do outro lado, né? Ninguém sente do outro lado. A gente que fica parecendo que eu sou do outro lado, né? Não sou não, isso daqui. Ah, então, lá do outro lado passa num sopro, aqui demora. Então, o que você pede é que você possa ficar aqui o maior tempo possível para ser um completista. Senhores, é isso. A gente conseguiu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A gente vai para uma breve prece, vai para uma irradiação, para fechar a nossa irradiação, e voltamos para mais 3 lâminas e tchau. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino
e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual poderemos te encontrar. Jesus, paz a eles. Misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. E se você ainda não sabe, a gente faz sempre questão de lembrar que o caminho para a evolução passa muito firmemente pelo vigiar e orar, e que, acima disso, é muito importante que você não desista de você. Gente, grato, 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 gratíssimo. Que todos tenham aí um final de semana de luz, de muita paz. Na semana que vem ainda tem mais um estudo gravado, depois a gente volta ao vivo por um período e depois vai ter gravado em outro período, né? Vocês moram no nosso coração, a gente não deixaria o estudo parar, né? A gente não tira férias, quer dizer, não tira férias no sentido dos estudos, né? A gente transforma os estudos ao vivo em estudos gravados para a gente ir aqui e ali fazer uma ou outra coisa de que se gosta. A gente agradece imensamente o carinho da presença de todos, agradece o carinho do joinha, o carinho da inscrição, e convida todos para segunda-feira estarmos aqui mais uma vez com o Livro dos Médiuns. Gente, grato, grato, gratíssimo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho.